Como é que é o cérebro do adolescente? Essa figura aqui ela é bem legal, que ela mostra o cérebro desde a infância até a vida adulta. Então, como eu falei para vocês, o ser humano não nasce pronto, não nasce como os outros mamíferos, não nasce como répteis. A gente nasce com um cérebro extremamente imaturo e a gente termina a nossa maturação cerebral ao longo da infância, como a gente vê aqui ao longo da adolescência e um pouquinho ainda do início da vida adulta. Então a gente vê ali ó, as áreas vermelhas, as áreas amarelas, elas estão extremamente imaturas ainda e elas vão amadurecendo com o tempo. Tá? Então vocês veem ali, o cérebro de 20 anos ainda tem áreas que ainda não estão totalmente maduras. A gente vai terminar o amadurecimento cerebral por volta dos 21, 24 anos e alguns, em função de transtornos mentais, vão ter a maturação cerebral alterada. Por exemplo, quem tem déficit de atenção e hiperatividade, em geral, vai ter, que se persiste na vida adulta, esse déficit de atenção e hiperatividade, em geral vai ter a espessura do córtex, que é a casquinha do cérebro, onde estão os corpos dos neurônios, vai ter mais afinada, vai ser mais curtinha. E isso vai fazer com que esse jovem permaneça com sintomas aí de não persistência, de muita inquietude, de impulsividade, de fazer sem pensar nas coisas. Então isso tudo pode vir a acontecer, mas lembrar que o cérebro não está pronto aos 18 anos. A gente não está com o cérebro maduro aos 18 anos como se pensava antigamente. Um grande problema para isso aqui é o seguinte: hoje cada vez mais a gente vê os jovens experimentando álcool, cigarro e outras drogas muito cedo, antes dos 18 anos. Se a gente for pegar na lei, as lícitas a gente só pode vender para cigarro e álcool para adultos, acima de 18 anos. Mas tem pesquisa mostrando que chega aos 18 anos, quase 100% da população já experimentou álcool, e principalmente experimentou álcool dentro de casa, com os pais. Então é extremamente errado a gente oferecer álcool, nem que seja o drinkzinho, lá o champanhezinho, lá no Réveillon, que em geral se faz isso, é errado, porque se a gente oferece álcool, que para o cérebro é uma coisa bacana, quando a gente bebe, o cérebro fica, opa, isso aqui é legal, isso aqui dá prazer, opa, dá um barato. Sabe? Se a gente oferece algo para um cérebro tão imaturo, ele vai ter dificuldade de entender que isso aqui, por mais que seja legal, traz consequências danosas, aumentando o risco desse jovem ter um problema com álcool e drogas na vida adulta, ou até na adolescência mesmo. Então, eu que atendo bastante jovem com problema de dependência química também, principalmente na parte de internação hospitalar, a gente vê que a grande maioria deles começou com cigarro, álcool com 12, 13 anos. Depois, em geral, tem uso de maconha logo precocemente, cocaína, crack. Então, o uso precoce, ele faz com que o jovem migre rapidamente para as outras drogas, de acordo com a disponibilidade da droga. A disponibilidade da droga é extremamente importante. Tá? Tem pesquisa mostrando que se você oferece, por exemplo, uma droga para 100 jovens, 95% vai aceitar a droga. Tá? Vê que coisa, a gente fica investindo em prevenção, palestra no colégio, que tem pesquisa mostrando que palestra no colégio não funciona nada, aquela coisa, vai um cara lá que teve problema com droga, ou vai um cara todo de gravata lá falar sobre droga com as crianças, com os adolescentes. Isso não funciona, gente, uma vez não funciona. O que funciona são programas de educação sustentada, de educação continuada para enfrentamento de drogas. A Brigada Militar tem um projeto super legal, é o ProERD, que infelizmente acaba às vezes não tendo tanto incentivo financeiro de tempo para o pessoal trabalhar, porque às vezes tem redução de funcionários na Brigada Militar, mas é um baita projeto, que é um projeto que ensina o jovem a enfrentar situações onde vão oferecer a droga. Porque, cara, se teu filho tiver a droga na mão ou disponibilidade, a maioria das vezes ele vai aceitar. Tá? Pega as viagens aí de terceiro ano, tá? E antes e depois, que tem droga pra caramba, tá? A taxa de experimentação ela é muito alta. Tá? E por mais que a gente converse em casa, o principal é a disponibilidade. Por isso que quando local que tem muita disponibilidade de droga, tá? Vai ter mais usuários daquela substância que está mais disponível. Né? Álcool e cigarro são as mais utilizadas porque são as mais disponíveis. Quanto mais drogas, se a gente legalizar outras drogas, vai ficar mais disponível, vai ter mais gente usando, vai ter mais gente com problema. Tá? Não é todo mundo que usa, que se apega, fica dependente, mas se tem mais gente vai ficar dependente. Tá? Então a gente tem que estar atento a isso. Outra coisa interessante também que a gente vê nos estudos de neurociência, tá? É que o cérebro do adolescente, principalmente dos 12 aos 14,
ele tem uma capacidade de prever o futuro pior do que às vezes de uma criança lá de 9 anos. Então eles perdem essa capacidade de prever o futuro, tá? De prever o futuro assim, se eu não fizer tal coisa esse ano, eu vou me dar mal no final do ano. Eles não têm essa capacidade, tá? Eles têm essa capacidade diminuída, tá? Então aquela coisa de falar, se tu estudar, se tu te esforçar esse ano, no final do ano tu vai ganhar tal coisa, não funciona muito bem com o adolescente, principalmente no início da adolescência, porque eles são imediatistas, eles lembram que tem deslocalização temporal. Então essa coisa também de dar sermão, de ficar, tu vê esse comportamento que tu tem aqui, se tu manter no futuro, quem tu vai ser na vida. Cara, eles não estão preocupados muito com o futuro. E se o jovem está muito preocupado com o futuro, fique atento que ele não pode ser um jovem ansioso. Jovens ansiosos, com ansiedade generalizada, eles estão preocupados com o futuro muito. Aí você, com esse sermão, ele vai ficar mais preocupado ainda. Tá? Então, esse tipo de coisa assim, no futuro, o que está fazendo agora, sermão, não funciona muito com adolescente, principalmente no início da adolescência. Tá? Então, se a gente pegar um cérebro que não tem muito bem a parte de inibição amadurecida, cheio de hormônios, estimulando com que ele tenha impulsos, com que ele tenha experimentações, o resultado, o que é? Ele vai experimentar o que tiver disponível. Se tiver disponível droga e álcool, ele vai experimentar. Se tiver disponível sexo inseguro, provavelmente ele vai fazer. Tá? Se tiver disponibilidade, chance dele fazer atos, né, infracionais, às vezes, tá? Tiver disponibilidade, a gente estimulando, ele vai fazer. Então ele é meio sem freio, assim, faz parte da adolescência. O cérebro do adolescente tem menos freio e muito acelerador. Então quem é que tem que fazer esse freio? A sociedade, os pais, os professores. É eles que têm que dar esse freio para o jovem. Então, uma coisa que, infelizmente, as prefeituras investem muito pouco, o Brasil investe muito pouco nisso, é num ambiente, principalmente de início de adolescência, extremamente rico de oportunidades, tá? E livre dessas porcarias que estão vendendo, tá? Droga principalmente, porque isso vai guiar totalmente como é que esse cérebro vai se desenvolver no restante da adolescência e na vida adulta, vai guiar. Então, se a gente tem um início de adolescência muito protegido, tá? Lembrar que o início da adolescência dos 12 aos 14 é um período extremamente vulnerável para transtorno mental. Depois do primeiro ano de vida, tá? A adolescência inicial é o período que eles mais acabam sofrendo com estressores, desenvolvendo transtornos mentais. Então, se a gente tem um ambiente bacana, cheio de estímulo, esporte, atividade artística, tá? Atividades de colégio legal, né? Depois eu vou abordar essa coisa do colégio assim, que parou no tempo, tá? Esporte, então a gente dá um ambiente legal, cara, a sociedade vai mais legal, tá? A coisa migra legal, todo mundo se beneficia, a gente vai ter mais mão de obra para trabalho, vai ter mais criatividade, a economia vinga, tá? Então tem que cuidar do adolescente porque ele tem um cérebro que é diferente.